Fala, fiel, tranquilo? Lili Nascimento trazendo ótimas informações nessa segunda-feira pós-vitória contra o Grêmio. Corinthians que venceu o Grêmio, terceira vitória seguida. Dorival Júnior que vai ter retornos importantes no elenco principal aí do Corinthians no time titular. Lili Nascimento direto lá do CT do Corinthians trazendo tudo do timão nessa segunda-feira agitada. Memphis Depay que desabafou na zona mista e isso repercutiu dentro do Corinthians. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Os resultados não condiziam com aquilo que a equipe vinha apresentando. A nossa posição na tabela incomodava, justamente porque nós havíamos feito bons jogos aqui dentro, nós havíamos feito bons jogos lá fora e os resultados não acompanhavam aquilo que a equipe produzia. Memphis, how do you feel when the people, the supporters compare your performance in Corinthians and the Dutch national team too? No, I think that not everybody compares. I think that there are some out there that compares, and then you guys start to bring this narrative into the media. That's your job. But anybody with a logic understanding of football knows that how can you compare the national team to our team here? It's totally different teams, totally different players surrounding me. I have a very different job here. O Campeonato Brasileiro, nessa reta final, vai ser assim. Nós ganhamos do São Paulo de 2-0, a gente vem aqui, a gente perde, a gente vai ter que ganhar dos outros adversários na nossa casa. São jogos parelhos, que a produção vai ser definida em pequenos detalhes. Achei que a equipe foi bem nesse aspecto de um modo geral, pecou nesses pequenos detalhes e por isso não leva nenhum ponto daqui. Mas, gente, eu vou chamar a Lili. Vamos lá, Lili, porque a pergunta foi pertinente, gente. Sim. O Memphis, né, não precisa ficar bravo. Até porque a comparação, ela serve justamente... Não é... Tá dando tchau pro Memphis? Quem é? Ei, não, Lili. O pessoal aqui do Corinthians, a gente acaba, né, vendo todo dia, então o pessoal que trabalha aqui no Corinthians faz, a gente cumprimenta. Não então, é o Memphis. É o Memphis, é o Memphis. A pergunta, gente, as pazes. Comparam o Neymar, comparam o Mbappé, comparam todos os jogadores importantes. Sim. Até porque, assim, por que joga mais lá do que aqui é o posicionamento? É o companheiro. Gaúcho passava por isso, lembra? Pô, todos. O Vinícius Júnior passa por isso. Então, é isso, né? E, entre aspas, coincidiu com esse período dele sem marcar no Corinthians, né? Mas então, ao assim, mesmo tempo... Ainda... Exatamente. E aí quando tinha o Rames, não dá pra... E a gente falou, não dá pra comparar porque o Rames não fez nada pelo São Paulo. Não só pelo São Paulo. Clubes que ele vinha jogando, clubes. Ele não vinha. E o Memphis já fez pelo Corinthians, Exato. Não é, Lili? Sim, total, né? A entrega do Memphis, tudo que ele já fez aqui usando a camisa do Corinthians é incontestável, né? Mas, de fato, o torcedor gostaria de saber. Eu fiz a pergunta e que legal que ele respondeu e esclareceu, né? Que posicionamento diferente, obrigações diferentes, que não tem como comparar, mas o torcedor se pergunta, porque o torcedor gosta tanto do Memphis que acompanha ele não só quando ele veste a camisa do Corinthians, mas também quando ele tá jogando pela seleção da Holanda. Então fica essa dúvida, né? A gente sabe que também ele teve 2 lesões aqui no Corinthians, né, que o tiraram do campo de alguns jogos e aí ele foi na seleção, também apresentou um bom futebol, né, o maior artilheiro da seleção da Holanda, então de fato foi uma pergunta pertinente, por mais que ele tenha ficado um pouquinho nervoso ali no início, ele esclareceu e o torcedor Memphis agradece porque admira o seu futebol, inclusive o Memphis fez esse gol de pênalti contra o Grêmio, né, bateu a meta de 30 participações em gols, né, são participações em gols, não só gols feitos, mas também as assistências, né? Isso tudo estava no contrato dele, tinha um valor ali que ele receberia mais de 6 milhões de reais se acabasse batendo essa meta e ele conseguiu com esse gol de pênalti que ajudou o Corinthians aí a cravar a vitória em cima do Grêmio nesse domingo, diante de mais de 42 mil torcedores. Então agora o Corinthians mira a parte de cima da tabela, tentando uma vaga para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque a gente tem que lembrar que o Timão ainda está na Copa do Brasil, então tem chance de mais um título na temporada e se vence também a Copa do Brasil, consegue garantir também essa vaga na Libertadores. Mas é isso, né? A gente, como papel de jornalista, faz as perguntas, nunca sabe como o entrevistado vai receber, né? Ele ficou um pouquinho nervoso, mas depois esclareceu, tá tudo certo, né, Bruno? Não, você fez muito bem a pergunta, Lili. E o desespero do
responsável financeiro pelo Corinthians, hein? Quando vê o Memphis pegando a bola. Ele torce pelo quê, Eu ia falar isso, ele torce pelo quê? Não, 1x0 tava bom, acho que ele torce. E aí não precisava de participação em gol do Memphis. Mais né? 6 milhões. Mais 6 milhões. Obrigado, viu, Lili? E também essa história de, o Grêmio oscila, tá? Mas não é que o Grêmio oscila. Isso serve pro Grêmio, pro Corinthians, pro Fluminense, pro São Paulo, pro Vasco. Tem 4 times que não oscilam no campeonato. O Palmeiras, o Flamengo, o Sport e o Juventude. O resto... O Mirassol também. O Mirassol teve um período de oscilação no campeonato, que foi agora. Que a gente até falou, depois que ficou quarto e domingo, e depois não oscilou mais. Em casa, pelo menos, faz sua parte. E às vezes consegue arrancar um pontinho fora. Agora o Red Bull também não oscila mais. Não, então, o Mirassol também. O Red Bull também. Se você não oscila, ou você tá disputando o título, ou você já caiu. Claro. Os outros estão nesse campeonato que é briga de foice no escuro, Mari. Esse discurso do Mano, ele combina mais ou menos com o campeonato, mas é como o Berton falou, né? O recorte do Grêmio de fato é esse, porque assim, uma vitória muito legal, né, contra o São Paulo, a gente aqui elogiou, a gente falou sobre individualidade dos jogadores, e aí perde de 4-0 pro Bahia. Então assim, nossa, oscilou muito, né? Verdade. Oscilou muito, porque não é só sobre resultado, é sobre desempenho também, né? Então, aí volta, vence o Juventude, ótimo. E aí perde pro Corinthians na Neoquímica Arena, que tá na conta. Mas o Grêmio, ele demorou muito para encontrar ali alternativas e um certo encaixe. E passou pela janela, né? Do meio do ano. A janela do meio do ano ajudou muito o Grêmio. E aí, a questão nessa reta final para essas equipes do meio de tabela é justamente quem, nesse momento, consegue encontrar uma regularidade. Isso. Como o Corinthians parece que está encontrando com 3 vitórias seguidas. Será que vai repetir o que aconteceu no ano passado, que foi arrancada para sair da zona de rebaixamento? Chegou a Libertadores. Ali, né? Chegou a Libertadores ainda. A expectativa da torcida é essa. Só que assim, é o que a gente estava falando da reta final da Série B. A consistência, justamente ali, 3, 4 jogos consecutivos, muito importante, principalmente quando você vai chegando na reta final. Mas lembrar que o início, por exemplo, o início do ano não, o primeiro semestre do Grêmio foi sofrível, né? Foi muito complicado. Ainda com Quinteiros, depois veio o Mano, enfim. O Mano também não conseguiu acertar logo de cara. Depois a janela, né, veio muito ali a calhar. O Arthur, a volta do Arthur, o William, que não tá conseguindo jogar tanto, mas o Carlos Vinícius, fazedor de gols. Então, assim, o time conseguiu ali, né, com até limitação financeira, conseguiu aí sair, né, da parte de baixo da tabela e agora sonha ali. Só que tem mais a questão do abrir, né? Agora tem que torcer para abrir vaga. É o que todo mundo da meiuca aí que você falou, vai ter que torcer para abrir vaga. Então, é torcer para ver como vai ser a final da Copa do Brasil ainda, né, para deixar para dezembro. Torcer para colar. É verdade. É torcer para colar na parte de cima e ver como vai ser a final da Copa do Brasil. Só não abre se o Corinthians vencer. Exatamente, já abrindo aí por conta dos 2 brasileiros na Libertadores. Porque o Cruzeiro tá lá em cima. Isso. Do outro lado, você tem Vasco e Fluminense que estão aí entre G6 e G8 também. Exatamente. O Corinthians, o melhor dos mundos pro Corinthians é vencer Copa do Brasil, porque pré-Libertadores pro Corinthians não faz bem. Tem isso. Eu tô pensando ainda na próxima temporada, porque assim, é um time em crise financeira, assim, nada garante que vai conseguir fazer movimento de mercado bom para reforçar uma equipe para disputar de vez, de fato, com um time forte pré-Libertadores, né? O ano passado não conseguiu, não reforçou o time, não foi a janela. Né, de transferência é a primeira do ano ali só e sofreu para Libertadores. O Memphis falou sobre isso ontem, porque repercute o que ele falou ali de Holanda, Corinthians e tal, mas ele foi muito realista quando ele falou, não é porque a gente ganhou o Campeonato Paulista que a gente virou o melhor time do mundo. E agora só o Vitinho. E ele falou, só chegou o Vitinho e eu quero que o time dispute todas as Copas, né, ele falou. Isso. Exatamente. Mas qual é a nossa limitação? O gancho que ele pega da seleção holandesa é esse, né? Quem que ele tem do lado dele? Ele tem Gakpo, enfim, ele tem uma série de jogadores ali que num coletivo sustentam. O Corinthians foi o time que mais sofreu cartões amarelos, na casa de 100 cartões nessa Série A. E pela primeira vez em 6 jogos, em 7 jogos, né, o Dorival não vai ter nenhuma suspensão. Inclusive, terá o retorno de Ranieri, Martinez e Breno Bidon, que cumpriram suspensão nesse último jogo agora, nesse domingo. Nessa vitória contra o Grêmio por 2-0, uma vitória importante para o Corinthians. O próprio Dorival, né, falou muito dessa partida depois do jogo e dessa sequência que começou lá contra o Atlético Mineiro, nessa vitória. Foi o primeiro jogo com esse trio de ataque. Logo depois veio a partida na Bahia contra o Vitória também. E agora contra o Grêmio. Então foram 3 jogos, 3 vitórias e 3 jogos sem sofrer gols.
que é muito importante também para a equipe corintiana. O próprio Hugo Souza falou depois na zona mista sobre isso, que é uma característica e um ponto positivo para todo o elenco, né? Não sofrer gols, não somente para a defesa, mas para todo o time mesmo. Isso é muito importante para o time que quer alcançar, né? Porque a gente sabe que no final também, como tá tudo muito apertadinho, o saldo de gols ali influencia na posição da tabela, em quem vai ficar onde. Então, um foco total nesse jogo já de quarta-feira. O Corinthians se representa hoje à tarde no centro de treinamento, aquele treino regenerativo que a gente sabe muito bem, né? Os reservas vão a campo, os titulares geralmente fazem só academia, uma físio para soltar a mesma musculatura. Amanhã tem treino normalmente, na quarta-feira a partida contra o Bragantino, uma partida muito importante que pela primeira vez o Dorival vai poder também repetir uma escalação, Joana, porque o Dorival não consegue, né, ter uma sequência, tanto por conta de lesionados, tanto por conta de suspensos, mais suspensos do que lesionados, né? No departamento médico nós temos só o André e o Vitinho nesse momento. Então, ponto positivo aí para os torcedores continuarem acreditando que o Corinthians, não só na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro, pode tentar chegar aí na Libertadores do ano que vem, minha amiga. Pois é, quem espera sempre alcança, Dorival. Chegou esse dia, você vai conseguir, se você quiser, obviamente. Repetir a escalação, acho que ele não vai, porque ele vai colocar o Ranieri de volta, por exemplo. Ele está recebendo jogadores que são importantes para ele, então não deve repetir, mas vai ter mais gente à disposição, né, minha amiga? E tá aí, hein, Fiel? Ó, André já treina com bola e vive expectativa aí de retorno ao Coringão, o volante que iniciou o trabalho de transição para os gramados e pode deixar agora o departamento médico do Timão quase esvaziado, porque só tem ele e Vitinho hoje no departamento médico do Corinthians. Além da vitória contra o Grêmio aí, o Coringão começou a semana com essa grande notícia. Ele se recupera de uma lesão ligamentar no tornozelo direito e está com tratamento avançado e já vive a expectativa de voltar aos gramados. O jovem que vinha bem, hein, Fiel? O jovem jogador já iniciou o trabalho de transição para os campos e realiza atividades com bola no CT. Entretanto, ele ainda precisa readquirir ritmo de jogo para voltar a treinar com os companheiros e ser relacionado novamente. Ele não atua desde a partida contra o Santos na Vila no último dia 15, quando deixou o campo lesionado já nos acréscimos. O André que vinha muito bem, ganhando boas oportunidades com o Dorival. O que você acha aí do jovem volante do Corinthians? Tem grandes expectativas aí numa venda futura, um jogador que pode render grandes alegrias aí com a camisa do Coringão. Tá voltando, logo deve atuar aí com a camisa do Coringão e também reforçar o time aí nesse confronto contra o Cruzeiro na semi da Copa do Brasil. Deixa a sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo. Valeu, fiel!